Você já visitou um lugar onde o passado parecia muito mais presente do que o normal? No Museu Imperial de Petrópolis há algo mais do que apenas história nas paredes. Guardas noturnos relatam ruídos estranhos e sombras que se movem pelos salões vazios. E há um quarto, trancado há décadas, que ninguém ousa abrir. Mas há uma boa razão para isso. Algo ou alguém nunca deixou aquele lugar. Se você gosta de mistérios históricos e histórias de terror, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais relatos assombrosos como este. Agora prepare-se para conhecer os segredos do Museu Imperial de Petrópolis, onde ecos do passado ainda assombram seus corredores. O Museu Imperial de Petrópolis, com seus vastos salões, relíquias da monarquia brasileira e jardins exuberantes, é um dos lugares mais icônicos da história do Brasil. Ele abriga objetos que pertenceram a Dom Pedro II e sua família, mantendo vivas as memórias do Império. Mas há algo a mais que as exibições não mostram. Algo que nunca foi incluído nos guias turísticos ou mencionado nas placas de informações. O museu não é apenas um lugar de preservação histórica. É também uma prisão para algo antigo, uma energia que sempre esteve presente, mas que poucos se atreveram a investigar. Lucas, o novo guarda noturno contratado para o museu, não sabia disso quando aceitou o trabalho. Ele pensava que seria um emprego fácil, longas horas sozinho, rodeado por peças antigas e relíquias sem vida. Afinal, o passado não pode machucar ninguém, certo? Mas logo em sua primeira noite, Lucas percebeu que estava errado. Muito errado. Era por volta das 2 da manhã quando Lucas começou a sentir algo estranho. Ele estava fazendo sua ronda pelos corredores do museu, o som de seus passos ecoando pelas paredes, quando percebeu que o ar parecia mais denso. Havia uma sensação de opressão no ar, como se ele estivesse sendo observado. Olhando ao redor, ele viu apenas o reflexo das relíquias nas vitrines e os tapetes antigos que cobriam o chão de mármore. Quando passou pelo corredor principal, onde o trono de Dom Pedro II estava exposto, Lucas ouviu um som. Um leve arranhar, como unhas contra madeira. Ele parou, iluminou a área com sua lanterna, mas não viu nada. Decidiu seguir em frente, ignorando o arrepio que subiu por sua espinha. Mas o som voltou, mais forte desta vez. Um arranhar constante, como se algo estivesse tentando sair de algum lugar. Ele seguiu o som até uma porta nos fundos do museu. Uma porta que nunca tinha notado antes. Era uma porta antiga, de madeira escura, com uma grande fechadura de metal. E o som vinha de dentro. Lucas tentou abrir, mas estava trancada. O som de arranhões continuava, aumentando, ficando mais frenético. Algo, ou alguém, estava lá dentro e parecia desesperado para sair. Ele recuou, com o coração disparado, e decidiu ir até a sala de segurança para verificar as câmeras. Talvez fosse algum problema técnico, ou talvez outro guarda estivesse pregando uma peça nele. Na sala de segurança, Lucas revisou as câmeras. O museu estava completamente vazio, mas quando a câmera focou no corredor da porta trancada, algo o fez congelar. Havia uma sombra, uma forma indistinta, parada em frente à porta. Ela não se movia, mas parecia estar olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que Lucas estava assistindo. E então, lentamente, a sombra desapareceu, como se fosse engolida pela escuridão ao redor. Lucas piscou, confuso. Ele olhou para o monitor novamente, mas a sombra havia sumido. Decidiu que aquilo era o suficiente por uma noite e saiu da sala de segurança, planejando ignorar o que viu. Mas conforme se dirigia de volta ao corredor principal, um pensamento o incomodava. A porta trancada. Nenhuma das plantas ou guias do museu mencionava aquela sala. E se aquilo fosse mais do que apenas uma sala trancada? No fundo, Lucas sabia que algo estava errado, mas seu instinto de curiosidade o empurrou a voltar ao corredor. Quando ele chegou à porta, o som de arranhões havia cessado, mas agora havia outro som. Um leve sussurro, quase como vozes. Ele encostou o ouvido na porta e tentou escutar. As vozes eram distantes, abafadas, mas uma palavra era clara. Ajude-nos. Lucas recuou, o medo agora consumindo cada fibra de seu corpo. Ele sabia que precisava sair dali, mas suas pernas estavam presas ao chão, como se algo invisível o segurasse. Na manhã seguinte, Lucas relatou o que havia acontecido ao chefe de segurança, mas foi recebido com risadas e olhares de ceticismo. Ah, o quarto trancado, disse o chefe Marcos com um sorriso enigmático. Todos os guardas novos veem coisas lá. É só o cansaço, nada com que se preocupar. Lucas insistiu que havia algo mais, algo que não estava certo. Mas Marcos se recusou a falar mais sobre o assunto.
Determinado a entender o que estava acontecendo, Lucas começou a investigar por conta própria. Descobriu que, há muitos anos, um dos quartos do museu havia sido trancado após um incidente inexplicável. Um guia turístico havia desaparecido enquanto dava uma visita noturna, e depois disso, o museu fechou o quarto. Eles alegaram que era apenas um depósito, mas os rumores diziam que algo sinistro aconteceu ali. Algo relacionado ao passado sombrio da monarquia. Nas semanas seguintes, os incidentes no museu pioraram. Mais guardas começaram a relatar sons estranhos, sombras se movendo e o mesmo sussurro pedindo ajuda. Uma noite, um dos guardas mais antigos, José, desapareceu sem deixar vestígios. A última vez que foi visto, ele estava patrulhando o corredor da porta trancada. Lucas sabia que não podia continuar ignorando o que estava acontecendo. Ele decidiu que naquela noite, enfrentaria seus medos e descobriria o que havia por trás da porta. Ao retornar para o museu, esperou até que todos os outros guardas fossem embora. Com uma chave que havia encontrado no escritório de Marcos, ele foi até o corredor da porta trancada e, com as mãos trêmulas, abriu a fechadura. O som de metal se ecoou pelos corredores vazios, enquanto a porta se abriu lentamente, revelando um quarto antigo e empoeirado. Dentro, havia um leito de madeira ornamentado e objetos que pareciam não ter sido tocados por séculos. O ar estava pesado, quase sufocante. Mas o que chamou a atenção de Lucas foi o espelho no canto do quarto. Era grande, com uma moldura dourada ornamentada. E nele, Lucas viu o reflexo de uma figura. Uma mulher em um vestido de época, olhando diretamente para ele. Seus olhos estavam cheios de desespero. "Ajude-me", ela sussurrou novamente. Lucas tentou correr, mas suas pernas não respondiam. A mulher se aproximou, saindo do espelho como se a própria realidade estivesse se distorcendo. Ele sentiu o frio aumentar enquanto ela estendia a mão em sua direção. Mas antes que pudesse tocá-lo, a porta do quarto se fechou com um estrondo. A figura desapareceu, e Lucas, finalmente recuperando o controle de seu corpo, saiu correndo do museu. Depois daquela noite, Lucas pediu demissão. Nunca contou a ninguém o que realmente viu. Mas sabia que o Museu Imperial guardava mais do que apenas relíquias do passado. As almas daqueles que haviam vivido naquela época ainda estavam lá, presas entre as paredes do museu, esperando por alguém que pudesse libertá-las. O quarto trancado foi selado novamente, e o museu continuou sua rotina normal. Mas Lucas sabia que enquanto aquela porta permanecesse fechada, os sussurros nunca cessariam. O que você faria se fosse confrontado por espíritos presos no tempo? O Museu Imperial de Petrópolis guarda mais do que a história da monarquia brasileira. Guarda segredos sombrios. Se você gostou dessa história arrepiante, deixe um like, comente sua opinião e inscreva-se para mais relatos sobrenaturais. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum mistério sombrio. Você já andou por um museu antigo e sentiu como se estivesse sendo observado? Como se as peças de arte não estivessem apenas expostas, mas vigiando você de volta. No Museu de Arte da Bahia, há relatos de algo muito além das pinturas nas paredes. Os sussurros das almas perdidas ressoam pelos corredores e à noite as sombras parecem se mover por conta própria. Este lugar guarda mais do que obras de arte. Ele guarda segredos do passado que nunca deveriam ter sido desenterrados. Se você é fã de histórias sobrenaturais e mistérios antigos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais relatos aterrorizantes como este. Prepare-se para descobrir os segredos sômbrios do Museu de Arte da Bahia. Você está pronto para enfrentar o que se esconde nas sombras? O Museu de Arte da Bahia, um dos mais antigos do Brasil, é famoso por abrigar uma vasta coleção de artefatos e pinturas que remontam à época colonial. Sua fachada imponente e suas salas ornamentadas contêm séculos de história. Mas para alguns, o verdadeiro tesouro do museu não está pendurado nas paredes, e sim nas sombras que habitam seus corredores. Para os visitantes, o museu é uma joia rara de história e cultura, um refúgio tranquilo no coração de Salvador. Mas, para os seguranças que trabalham no turno da noite, ele é outra coisa. Para eles, o museu é um lugar assombrado. Robson, um dos vigias mais experientes, sempre desconfiou que algo estava errado ali. Algo que não se revelava sob a luz do dia, mas que despertava quando as portas se fechavam e as luzes eram apagadas. Era uma noite quente de verão quando Robson decidiu ficar mais tarde no museu. Estava acostumado a trabalhar sozinho,
e com o tempo, havia se tornado imune à sensação opressiva de estar cercado por pinturas antigas e esculturas que pareciam observar cada movimento seu. Ele sempre ouvia histórias de outros seguranças sobre sussurros nos corredores vazios, mas nunca havia acreditado, até aquela noite. Já passava da meia-noite quando ele começou a sua ronda final. O ar estava pesado, e o calor da noite parecia ter invadido o museu. Ao passar pela galeria principal, que abrigava uma coleção de pinturas barrocas, Robson parou por um instante para admirar um dos quadros. Era uma obra grande, representando uma cena de uma antiga fazenda de cana-de-açúcar, com escravos trabalhando sob o sol escaldante. Havia algo naquela pintura que sempre o incomodava, algo nos olhos das figuras pintadas que parecia real demais. Ele deu mais alguns passos, mas então o ar ao seu redor mudou, ficou gelado, como se tivesse entrado em um freezer, algo completamente incomum em uma noite quente como aquela. Ele parou, a mão segurando o rádio preso à cintura, e olhou ao redor. Foi quando ouviu um sussurro. Baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Ele tentou dizer a si mesmo que era o vento, mas sabia que não havia vento de dentro do museu. Tentou ignorar e continuou a caminhar, mas o som não desapareceu. Na verdade, ficou mais alto, mais próximo. Eram vozes, muitas delas murmurando algo que ele não conseguia entender. Robson parou abruptamente no meio do corredor. O som dos sussurros agora estava bem ao seu redor, e ele sentiu um arrepio correr pela espinha. Lentamente ele virou a cabeça para a direita, onde uma pintura grande, retratando uma mulher de vestido branco, pendia de uma das paredes. Mas algo estava diferente. Ele sabia que aquela pintura estava ali há anos, mas nunca havia reparado nos olhos da mulher com tanto detalhe. Eles pareciam vivos. Ele deu um passo para trás, tentando processar o que estava acontecendo. Mas foi então que viu algo que fez seu coração parar por um segundo. As sombras ao redor da pintura começaram a se mover. Lentamente, mas com uma intenção inegável. Elas se alongavam e se estendiam, como se estivessem se libertando da parede, formando uma figura alta e esguia, que parecia espreitar no canto da sala. Não pode ser, ele murmurou, sua mente tentando encontrar uma explicação racional, mas seu corpo já congelado de medo. De repente, a figura de sombras se moveu. Era um movimento suave, quase flutuante, e ela deslizou pelo chão, aproximando-se de Robson. Ele recuou, sem saber o que fazer, o rádio em sua mão tremendo enquanto tentava chamar por ajuda. Mas as palavras não saíam. Ele sabia que o que estava ali, naquela sala com ele, não era humano. A figura parou a alguns metros de distância, mas Robson sentia sua presença como se estivesse ao seu lado. Era opressiva, sufocante. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam colados ao chão. O frio ao seu redor se intensificava, e ele percebeu que estava respirando em nuvens de vapor, como se estivesse em pleno inverno. Foi então que a figura falou. Sua voz não era um som comum, era como um eco distorcido, vindo de algum lugar muito distante. Você não deveria estar aqui, sussurrou a sombra, sua voz como o vento passando por árvores mortas. Eles nunca descansaram. Robson sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Ele finalmente conseguiu se mover, girando sobre os calcanhares e correndo pelo corredor. Mas enquanto corria, as luzes ao seu redor começaram a piscar, e ele sentiu a presença da sombra logo atrás dele, acompanhando cada movimento. Desesperado, Robson correu até a sala de segurança, onde as câmeras de monitoramento estavam instaladas. Ele fechou a porta com força, trancando-a, e olhou para os monitores. As câmeras estavam todas ligadas, e o que ele viu fez seu sangue gelar. As sombras estavam por todo o museu. Nas câmeras, ele podia ver figuras escuras, movendo-se lentamente pelos corredores, deslizando pelas paredes como serpentes de fumaça. E não era apenas a figura que o havia perseguido. Eram muitas. Elas estavam em todas as partes do museu, como se fossem parte dele. Enquanto Robson observava, uma câmera capturou algo que ele nunca esqueceria. No salão onde ficava a pintura que lhe havia passado, uma figura fantasmagórica apareceu. Era uma mulher, vestida com roupas coloniais, sua pele pálida como a lua, e seus olhos negros como a escuridão absoluta. Ela flutuava pela sala, parando em frente à pintura. Ajude-nos, ela murmurou, olhando diretamente para a câmera. Nós fomos esquecidos. Robson mal podia acreditar no que estava vendo. Ele sabia que o Museu de Arte da Bahia guardava muitas peças da época da escravidão, artefatos que testemunharam séculos de dor e sofrimento, mas agora ele compreendia. O museu não era apenas uma coleção de artefatos,
Era um lugar onde as almas daqueles que haviam sofrido nunca encontraram descanso. Naquela noite, Robson deixou o museu e nunca mais voltou. Ele sabia que as sombras que habitavam o lugar não eram simples manifestações de medo. Eram almas perdidas, presas pelas obras que retratavam seus tormentos. Ele tentou contar sua história, mas poucos acreditaram. O museu continuou a funcionar, e os sussurros continuaram a ser ouvidos pelos seguranças, como um lembrete constante de que algumas histórias nunca devem ser esquecidas. Os espíritos do Museu de Arte da Bahia ainda estão lá, esperando. E talvez, se você visitar, possa ouvi-los também. Basta prestar atenção nas sombras. O que você acha que está escondido nas sombras do Museu de Arte da Bahia? Essa história pode ter terminado para Robson, mas para aqueles que visitam o museu, os espíritos ainda aguardam. Se você gostou desse relato assustador, deixe seu like e inscreva-se para mais histórias sobrenaturais. Quem sabe qual será o próximo mistério sombrio que vamos explorar juntos?